As pregações têm sido muito boas, muito boas. E nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E essa carta de Paulo aos Efésios, ela é tida por algumas pessoas como a rainha das epístolas. É tida por algumas pessoas como uma carta extremamente profunda, uma carta extremamente teológica. E ela o é. Se você se aprofundar, se você estudar como nós estamos fazendo, você vai ver isso. Eu creio que vocês já tiveram consciência disso. Mas vínhamos estudando, e o principal desse estudo até agora, nós vimos falando a respeito da igreja, da unidade da igreja, falamos da santidade da igreja, e aí nós falamos de qual é a conduta daqueles que fazem parte da igreja, nos seus relacionamentos, qual é a conduta, como devem se portar. E agora Paulo, ele vai para um campo que eu estou me cobrindo com o sangue de Jesus para pregar essa manhã para vocês. Porque nós vamos falar a respeito da família, do papel do homem e da mulher. Então, mulheres, olhem bem para mim aqui, como seu pai. Não fechem o filtro. Fiquem com seus corações, suas mentes abertas. Se Deus falar com você, glória a Deus. Mas não feche o filtro, que não se trava antes de você ouvir. Assim como para os homens. Ouça com o filtro aberto, pensando o seguinte: o que tem para mim nessa manhã? O que precisa mudar, o que precisa ser diferente, o que eu preciso confirmar, o que eu preciso melhorar? Está claro isso? Eu me cubro com o sangue de Cristo Jesus para falar com vocês nessa manhã. Tá bom? Muito bem. Então, para que eu entre nisso, eu preciso fazer um preâmbulo, eu preciso fazer uma preparação para você entender onde eu quero chegar. Você consegue me ajudar ao dizer qual é o foco de Deus em relação ao ser humano? Consegue me ajudar? Deus foca no quê no ser humano? Ele foca na família. Quando Deus criou o primeiro homem para a primeira mulher, ele disse o que para eles? Vocês devem se unir, se tornar uma só carne e procriar e encher a terra. Família é isso. Homem, mulher, tendo filhos. Você pode ter famílias sem filhos, você pode ter famílias com 2 irmãs, por exemplo, não tem problema. Mas o padrão de Deus para o crescimento, para que chegue aquilo que Ele quer, é o homem e a mulher. Correto? Alguém tem dúvida disso? Alguém discorda disso? Muito bem. Esse primeiro casal teve filhos, a coisa começou a andar, e essa geração, esse povo que veio depois de Adão e Eva, começou a se perverter. Começou a cair na imoralidade, começou a cair em situações que desagradaram muito a Deus. E aí Deus falou assim: espera aí, vamos agir na história. Eu creio que ele já tinha previsto isso antes, mas aí ele declara isso, né? E aí ele vai e faz algo especial, não faz? O que ele faz? Ele manda um dilúvio. E aí do dilúvio, ele salva os animais, sim ou não? Mas quem que salvou os animais? Uma família. Uma família. Quem foi? Noé, a dona Juventina, não sei o nome dela, a esposa dele, Sem, Cão e Jafé, os filhos, e as 3 noras. Sim. Recomeça a raça humana em Noé. Concorda? Estão acompanhando a narrativa bíblica? Segue um pouco à frente, aparece a figura de Abraão. Abraão primeiro, depois Abraão. Abraão tinha quantos anos? 84 anos. Deus disse para ele assim: Abraão, ele tinha uma mulher estéril, e a Bíblia diz que ele era amortecido. Entende o que é amortecido? Tudo bem? Para vocês? Ele não podia ter filhos. Ele não era viril. Assim como a sua mulher era estéril. E aí Deus falou assim: Abraão, vem cá. Sai da tua tenda e olha para cima. Olha para o céu, olha para o universo. Está vendo o número de estrelas? Eu vou fazer a tua descendência igual a essa. Abraão deve ter pensado: Deus pirou, né? Como? Estou amortecido, minha mulher estéril, nós já estamos com 84, e ela com 10 anos a menos que ele, 74. Ele falou: como assim? E aí Deus disse: no tempo certo você vai ter. E aí ele disse algo para Abraão sobre isso, que eu quero que você guarde isso. Ele disse assim:
em ti serão benditos todos os indivíduos do mundo. Sim ou não? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você está entendendo o foco de Deus? Não? Depois de Abraão vem quem? Vem seu filho, Isaque, continua a promessa da descendência numerosa. Que ela venha a ocorrer um pouco no neto, que é Jacó, que teve 12 filhos, e aí formou as 12 tribos de Israel. Israel ali surgiu o povo de Israel. Mas sempre, você pode ver que você lê, lá é tudo família. Fulano é filho de quem, pai de não sei quem, irmão de não sei quem. Não é assim? É família sempre. Muito bem. Paulo, ousadamente, nesse texto de 5:21, que eu vou ler o 21, tá bom? Até o 33, ele está expondo algo que foi revolucionário na época, viu, Jonathan? E que vai ser para você nessa manhã. Novo e revolucionário. Aí você vai dizer assim, mas eu já sei isso. Mas você não aplica. Então é revolucionário para você como foi para os Efésios, tá bom? Quero fazer mais um pano de fundo. Qual era o ambiente que vivíamos na época de Paulo? Permeava nessa região, ou no mundo todo, 3 culturas. Preste bem atenção nisso. A cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. A cultura judaica, as mulheres eram menosprezadas, não eram contadas. As mulheres, para vocês terem uma ideia, o judeu, quando levantava toda manhã, cara, ele dizia assim, Deus, eu te agradeço, porque eu não nasci pagão, não nasci escravo e não nasci mulher. As mulheres, enquanto solteiras, elas eram propriedade do pai. Você já deve ter visto alguns textos em que o pai oferece a filha para alguém abusar. Não abuse dos homens, abuse da minha filha. Já viu isso, não? Então, elas eram propriedades à disposição do pai. Coisa horrível, concorda? Quando ela casava, ela era propriedade do marido. Então, o marido poderia deixar a mulher se ela não cozinhasse bem, se ela não lavasse a roupa bem, não sei, qualquer atividade que ela tivesse, ele podia divorciar dela. Ela nunca podia divorciar. Então, veja como que as mulheres eram tratadas. Eu estou te preparando para a mensagem, tá bom? Segunda cultura grega. Cultura grega era uma cultura permissiva, era uma cultura que ninguém era de ninguém, a infidelidade era... o que graçava era a infidelidade. Para você ter uma ideia, as mulheres dizia Demóstenes, né? Ele dizia o seguinte, que os homens, eu vou ler aqui que eu escrevi, eu não sei de cor, tá? Ele diz o seguinte, temos prostitutas para o prazer, olha o homem falando, tá? Concubinas para o sexo diário e esposa para ter filhos legítimos. Entendeu onde chegava a coisa? A mulher servia só para dar filhos ao marido. E ele buscava o seu prazer, aquilo que tinha fora de casa. Era assim a cultura grega, tá ok? A cultura romana, as famílias estavam em colapso. Havia uma degradação moral. Ninguém também era de ninguém, infidelidade era uma coisa que não havia entre eles. A fidelidade não havia, a infidelidade sim. Sêneca diz o seguinte, as mulheres se casavam para se divorciar e se divorciavam para se casar. Entendeu isso? Então era comum a mulher ter 5, 10, 15 maridos. Tá ok? Muito bem. As mulheres contavam a sua idade pelo número de maridos que tinham. Eu fiquei casado 5 anos com o Antônio, 5 com coisa, então eu tenho 30 anos. Quem diz é Sêneca isso, tá bom? Muito bem. Você vai dizer, que horrível. Que coisa terrível. Onde nós estamos? E aí eu trago para hoje, para você. Como é que está hoje? O que se procura hoje desestruturar a família? Hoje a família não é mais um homem e uma mulher. Eu me cubro com o sangue de Jesus para dizer para vocês, não é 2 homens, não são 2 mulheres. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas não ache que isso é o padrão de Deus, pelo amor de Deus. O padrão de Deus é a família formada entre um homem, uma mulher e seus filhos. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus
aceita tudo. Deus aceita cada pessoa como ela é, mas não aceita que ela continue como ela estava. Então, esse negócio de você dizer que veio para a igreja, que você continua do mesmo jeito, alguma coisa que aconteceu na sua vida que não houve conversão. Porque a Bíblia nunca ensinou que eu tenho que chegar na igreja e continuar do mesmo jeito que eu estava. É claro que talvez seja um processo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então não dá para dizer que eu sou cristão se eu continuo com os meus hábitos mundanos. Com os hábitos que quem faz isso são os gentios, são aqueles que não têm temor de Deus. E a igreja está sofrendo isso hoje, infelizmente, querido. Então a nossa realidade, o Código Civil reconhece relações que a Bíblia não reconhece. O adultério não é mais crime, vocês sabiam disso? O homossexualismo é natural, é normal. Isso não está escrito na Bíblia. Deus não recomenda isso. Até porque é impossível. Como que dois homens vão ter um filho? Fala para mim. Com todo respeito, gente, cada um faz o que quer da sua vida. Mas como é que duas mulheres vão ter um filho? Então, o plano de Deus de procriar, de crescer, não pode ser feito com pessoas do mesmo gênero. Eu não tenho nada, sinceramente, e a gente ama as pessoas, mas eu não posso aprovar aquilo que a Bíblia não aprova. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, você vai dizer assim, nós recebemos todos recebemos. A pessoa pode estar em pecado, a pessoa pode estar em adultério, a pessoa pode estar na prática ilegal, né, sexual. Recebemos a todos. Mas, por favor, não venha pedir que eu aprove isso. Então, a pessoa, quando chega na igreja, ela tem que entender o seguinte, espera aí, para eu conviver nessa comunidade, a minha vida tem que ser transformada. E só Jesus faz isso. O pastor não altera, o presbítero não altera, você e eu não alteramos, mas Jesus faz. Então, a pessoa precisa ter um encontro com Jesus. Então, nós vivemos uma sociedade que está entrando em colapso. Nós estamos vivendo uma sociedade de uma geração, como é que chama? Mimimi, né? Eu vi um negócio ontem, gente, que eu fiquei estarrecido. Os filhos não conseguem mais fazer entrevista de emprego se o pai e a mãe não for juntos. Gente, misericórdia. Se você é um empregador, você vai deixar que o pai e a mãe vão junto com ele para entrevistá-lo? Essa geração está perdida, gente. Claro que não está, Jesus não está, mas estou dizendo que ela está com um problema seríssimo. Deixa eu dar um dado para você. 50% dos casamentos, hoje no Brasil, há infidelidade. Você entendeu o que eu falei? 50% dos lares hoje há infidelidade. 47% divórcios. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vendo leis, nós estamos vendo arranjos judiciários para estar confirmando aquilo que Deus não aprova. Você está entendendo o momento que você está vivendo ou não? Ontem eu escutei uma coisa do parlamento alemão. Vocês acreditam que eles aprovaram uma lei que a pedofilia não é mais crime? Que a pessoa, se for pega, ela vai pagar 3 meses, é uma pena normal que ela pague em liberdade. Escuta o que eu estou te falando. O pastor Rodolfo, há 10 anos, me falou, um dia eles vão querer legalizar a pedofilia. Eu falei, o Rodolfo está doido. Eu estou começando a ficar preocupado com isso. Sabe o que eles alegaram no parlamento alemão? Origem alemã de cristãos, hein? Não esqueça que a reforma começou lá. Sabe o que eles disseram? É que as pessoas que movimentam essa literatura pornográfica de crianças, muitas vezes estão estudando, eles estão tentando cooperar. Misericórdia. Essa foi a defesa no parlamento. Agora, veja o risco que nós estamos correndo como família. Se nós não estivermos unidos, se nós não estivermos debaixo da graça de Deus, se nós não estivermos dependentes de Deus, se nós não ensinarmos os nossos filhos o caminho, a coisa vai pegar para nós. Você está pensando o quê? Nós estamos chegando no fim das coisas. Acorda, igreja. Nós estamos num tempo em que, se nós não estivermos atentos o tempo todo, nós vamos ter problemas. Então, deixa a prática do pecado se você tem. Porque hoje em dia, adultério está tudo bem, fornicação, então, está solta. Os namorados têm relação sexual na boa. Gente, eu conheço um casal
que o filho levou a namorada para dentro da casa e teve relação sexual dentro da casa deles. Eu falei, cara, você está doido. Você está provando um prostíbulo dentro da tua casa, cara. Isso é prostituição. Mas isso é natural. A palavra é o seguinte, isso é normal, todo mundo faz. Vai para o inferno todo mundo que faz isso. E eu preciso alertar você isso. As pessoas acham que isso é brincadeira. Não, não é tão sério assim. Eu precisei de oração antes de vir pregar. Eu sabia que a luta ia ser grande. Então, Paulo, numa realidade igual, parecida ou pior que a nossa, ele tem uma ousadia de falar algo que era revolucionário, que era novo para as pessoas que estavam escutando. Eu vou ler o texto para você agora. Abra a sua Bíblia em Efésios 5, dos versículos 21 a 33. Começa no 21, tá, Jonas? Por favor, querido. Tá bom? Posso ler, queridos? Diz assim o texto. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Começa dizendo o quê? Sujeitando-vos no Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso quer dizer que eu tenho que me sujeitar a vocês ou não? Vocês têm que sujeitar a mim? Você tem que se sujeitar? É isso que é Bíblia. Nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Agora eu vou te explicar isso, porque às vezes as pessoas confundem isso, tá? 22 começa a instrução de Paulo para as famílias, e começa especialmente que ele vai falar para a mulher, para o homem, para os filhos e para os empregados, para os servos. Eu vou abranger o homem e a mulher, tá bom? Muito bem. Diz assim o versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Quando eu palestro muito para casais, tá? Quando eu falo em submissão, as mulheres tremem. As mulheres tremem quando eu falo isso. Por quê? Porque há uma revolta que nasceu no inferno, no meu entendimento, que trouxe uma cultura para as mulheres que elas não precisam dos homens. Que ela pode viver sozinha, que ela quer ter filho tarde, que ela quer focar na sua carreira. Ontem, conversando com o irmão, não vou citar o nome, ele disse assim, olha, na empresa que eu trabalho, as mulheres têm 39, 40 anos, não querem ter filhos. Mas peraí, qual é o padrão de Deus? É formar família. Mas hoje as mulheres acham que não precisam do homem. Gente, isso é uma coisa que nasceu no inferno. Como que nós não precisamos um do outro? Nós precisamos um do outro. Se a gente quer seguir o padrão de Deus. Eu quero formar família, eu quero ter filhos, não é assim? Não, eu quero viver isolado, sozinho. Bom, aí é uma decisão sua. Está claro isso? Eu vou seguir o texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Liga comigo assim. Porque o marido, as mulheres só, tá? Porque o marido é o... Vó, diga de novo. É o... De novo. Ficou claro? Vamos terminar? Esse texto, esse versículo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. 25. Agora, quantos versículos, Elisandré, foi para a mulher? 22, 23, 24. Sabe quantos são para o homem? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ninguém repara isso. Aí acho que não, é um fardo demais ser submisso ao meu marido. Vai ver o que Deus está pedindo, que Paulo está ensinando, que o homem tem que fazer. Eu vou te ajudar nessa manhã. Tá bom? Siga comigo 25. Maridos, amai vossa mulher. Só os homens. Maridos, amai. Volte lá. Amai. Amai. Que tempo que está o verbo? Infinito. Infinito é o quê? Ordem. Infinitivo. É ordem. Quando Paulo está dizendo amai vossas mulheres, assim, não tem outra. É amai. Está claro isso? Qual é a coisa mais difícil que o homem tem de fazer? A mulher fala assim, você me ama? Ele falou, você sabe que eu te amo. Ele não fala que ama a mulher. Ele não demonstra. Ele não exprime isso. A mulher ama fazer isso.
Escutaram isso? Então, maridos, vou voltar. Maridos, amai as vossas mulheres. O que mais que diz o texto? A vossa mulher. É que é maridos, amor. É maridos, amai vossas mulheres. Mas está certo, você está certo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Vamos lá. Que começou o peso para o maridão. Ele tem que fazer com a mulher o que Cristo fez com a igreja. Qual que é? O que ele fez? Se entregou por ela. Tá bom? Vamos lá. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar. Esse aqui os maridões não pensam nisso. Ele vai apresentar a sua mulher diante de Deus. Preste atenção nisso, homens. Como é que ele tem que apresentar? A si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Pai, o texto bíblico foi lido. Eu preciso desesperadamente da tua instrução agora, da unção que está sobre mim, que ela seja renovada nessa manhã. Quero pregar a tua palavra com exatidão, com a verdade, não fugir da tua verdade. Então, abre o meu coração, a minha mente, a minha boca, e abre o coração daqueles que estão ouvindo aqui pela internet e que ainda ouvirão, para que nós recebamos a tua palavra como ela é. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Muito bem. Paulo está falando aqui o seguinte. Ele está lembrando tanto o homem como a mulher os seus deveres. Diga comigo, deveres. Tá. O que hoje nós estamos cheios, das pessoas estão cheias hoje? De direitos. Eu quero sempre usufruir dos meus direitos, mas eu não quero cumprir os meus deveres. Estamos cheios de direitos. E não está funcionando, alguma coisa está errada. Então eu tenho que começar pelo meu dever. Qual é o meu dever? E aí Paulo está de uma forma maravilhosa. Lembre-se que Paulo não foi casado. E um dia eu escutei uma mulher em Mato Grosso falar assim, eu não gosto da teologia feminina de Paulo, porque ele era machista. Cara, ele não era casado, como que ele é machista? Outra coisa, a inspiração de Deus é para todas as pessoas. Ela disse isso. Eu digo, então você vai rasgar a Bíblia onde Paulo fala? Você vai ter que tirar quase metade da Bíblia. Do Novo Testamento, quase 2/3, 1/3, metade, 70%. Então veja, queridos. A palavra de Deus, independente de quem escreveu, foi inspirada. E eu vou dizer assim, mas vamos para Jesus, eu vou te mostrar depois como que Jesus encarou isso. Vou te mostrar como é que Pedro encarou isso. Então, você descaracteriza quem está falando porque você não quer simplesmente obedecer. Você está entendendo isso? Não? Então, quando eu descaracterizo quem está falando, é porque eu não quero ouvir. Porque eu fechei o fio. Eu não estou disposto a obedecer o que diz a palavra. Então, veja. Paulo diz que as mulheres devem ser submissas, tá bom? E o que é a submissão, queridos? Você sabe o que é submissão? É submeter, é sujeitar, tá bom? Alguns dizem que é sob a mesma missão, pode ser, não tem problema. Agora eu pergunto a você, você sabe o que não é a submissão? Preste bem atenção, mulheres, o que não é submissão. Eu quero dizer para as pessoas que estão sós, que vivem sós, o que é para mim isso? Você tem parentes, tem filhos, tem netos, instrua as pessoas da forma correta, como a Bíblia ensina. Então, é para todos nós o que nós estamos vivendo aqui nessa manhã, tá bom? O que não é submissão? A submissão não é inferioridade. Diga comigo, não é inferioridade. A mulher é inferior ao marido, ao homem? Ela foi feita, ela é da mesma graça de Deus, foi feita da mesma graça, com a mesma graça de Deus. Ela foi feita
parecida, a semelhança de Deus, assim como o homem. Não há diferença alguma entre o homem e a mulher. Mas eu vou seguir no raciocínio, você vai entender isso. A mulher, ela não foi feita da cabeça do homem. Não foi tirada um pedaço da cabeça. Por quê? Para não mandar no homem. Ela não foi tirada dos pés do homem para não ser pisada pelo homem, maltratada pelo homem. Ela foi tirada do lado para que ela andasse junto com o homem. Ela foi tirada debaixo do braço para que o homem a protegesse. E ela foi tirada do lado do coração para que ela fosse amada pelo homem. Não é bonito isso? Muito bonito isso. Não sei quem falou isso, mas é bonito, gente. A mulher é tida como auxiliadora idônea, aquela que olha nos olhos do marido, aquela que entende o marido, aquela que compreende o marido e aquela que auxilia o seu marido. Porque o marido, gente, não sei vocês, mas às vezes eu sou meio bobão. Às vezes eu não estou percebendo uma coisa da hora que olha, veja bem. Eu ia fazer um negócio e falar assim, pensa bem em fazer isso. Eu falei, não, deixa comigo. Vai lá e faz e quebra a cara. A mulher tem algo que o homem não tem. Algumas pessoas dizem que é sexto sentido. Não é sexto sentido. Ela tem um radar. Pip, 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 pip. Ela pega. Essa pessoa não é uma boa companhia para você, não. Hein? Esse negócio que você vai fazer, cuidado. Mulher tem isso. Só que a mulher está tão estressada fazendo as tarefas que não é dela e ela fica com esse bi comprometido. Você está entendendo? Ela começa a dar palpite errado. Se ela voltar às origens, ela vai ter aberto o radarzinho. Maridão, querido, não é por aí. Você está compreendendo isso? O papel da mulher junto ao homem? Eu vou te ajudar a você entender claramente isso. Submissão é colocar-se debaixo da missão de outra pessoa. A missão do marido é glorificar a Deus. E a mulher, ela ajuda, ela sustenta seu marido nessa missão de glorificar a Deus. Dr. Russell Shedd disse o seguinte, ele falou assim, que submissão traz a ideia de apoiar e de encorajar. Eu vou te dar um exemplo lá em casa, para você entender. Eu nunca tive da Dorcas uma reação assim. Eu cheguei em casa e falei assim, desculpa, Júnior, posso falar de você? Pô, o Júnior tá. Não, mas veja que o Júnior é legal. O Júnior tem 1,95 m, ele muda o ar para nós. Né? Ela vê coisas boas na pessoa. Isso é ser idônea, você entende? Isso é auxiliar o marido. Porque o marido, às vezes, ele chega em casa estressado. E a mulher deve encorajar. A minha esposa faz isso. Ela nunca disse, eu falo, a igreja está diferente, larga essa igreja aí, vamos embora. Nunca ela disse isso. Veja quanta coisa boa tem na igreja, veja quanta coisa boa tem no Júnior. Fiquei até 2 horas da manhã esse dia com ele, mas ele é bom, ele é gente boa. Não é, Júnior? Glória a Deus. Você é auxiliadora do seu marido. Então preste atenção, ponha para cima o teu maridão. Não ponha para baixo. Se ele chegar para baixo, amor, vem cá. Deixa eu te levantar um pouco. Deixa eu te auxiliar. Porque ela é idônea, você entende? Ela tem o radarzinho, ela é idônea, ela pode ajudar. Então, submissão, o que não é submissão? Esqueceram? Inferioridade. Ela não é inferior ao homem. Está claro isso? Segundo, que você precisa saber, submissão não é obediência incondicional. As mulheres falam assim, mas você não conhece meu marido? Não conheço seu marido, mas conheço Deus. E aí, ela pensa o seguinte, ele vai me pedir coisas que vai agredir minha fé. Você acha que Deus quer que você obedeça o marido e desobedeça a ele? Então, quando ele te pede alguma coisa que você tem que ser desobediente a Deus, você não faz. E você diz por quê? Não, eu não vou fazer isso. Isso é contrário que Deus, a minha fé, aquilo que eu acredito, isso eu não vou fazer. Então, ela deve ser submissa ao seu marido quando o marido exigir dela em submissão a Deus. Está claro? Não fica mais leve? Fica mais leve. Amor, tudo bem, mas isso aqui Deus não aprova, eu não vou fazer. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Uma vez uma senhora me procurou e falou assim, pastor, eu não dá mais meu casamento. Eu quero me separar do meu marido. Eu tinha uma ideia
que eles estavam num casamento maravilhoso, mas estavam numa crise danada. Eu tinha feito o casamento deles, né? E eu levei um choque. E ela disse assim: quando o senhor fez o meu casamento com o meu esposo, o senhor disse assim que eu tinha que ser submissa a ele, que eu devia caminhar junto dele. Nesses 10 anos de casado, eu só fiz isso, pastor, e olha o que ele fez por mim. Ele nunca fez nada por mim. Daí eu olhei bem para ela e falei assim: eu te pedi que você fosse submissa, nunca que você se anulasse. Você está entendendo a diferença? Porque tem homens que são déspotas, são autoritários. Mulher não tem que submeter às coisas que são contrárias a Deus. Você está entendendo isso? E ela tem que ter respeito. O marido tem que ter respeito por ela. Muito bem, vamos lá. O que é submissão? Submeter, sujeitar. A mulher deve ser submissa ao marido, a primeira lição, tá? Por causa de Cristo. Veja 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, você obedece o marido por causa do... Talvez o teu marido não tenha nada para que você obedeça, mas você faz em obediência ao Senhor. Porque só o Senhor pode mudar o maridão. Você está entendendo ou não? A submissão da esposa a Jesus deve ser absolutamente exclusiva, tá bom? A submissão ao marido não é igual à submissão a Cristo, mas por causa de Cristo. A submissão, a esposa se submete ao marido por amor e por obediência. Então, tem vezes que você vai ter que fazer por obediência. Calma que eu já vou entrar no papel do homem, tá? Então, você está falando, está pesando em mim. Vamos lá. Eu vou te mostrar que não é bem assim, tá bom? Segunda lição, a submissão da mulher ao marido é sua liberdade. Diga comigo isso. A submissão da mulher ao marido é sua... Como assim? Você já pensou, não pensou? Sério, eu vou te ajudar, tá bom? Olha, a submissão não é escravidão, e sim liberdade. John Stott, olha o que esse cara diz, sensacional. Ele diz assim, que o ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança e que a esposa encontra em si mesma o seu verdadeiro papel dado por Deus. Não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária a ele. A esposa espera do marido liderança. Ela espera do marido proteção. Ela espera do marido segurança. Se quer estar bem com a tua esposa, o marido dê segurança. Fica tranquilo, amor. Eu resolvo isso. Deixa comigo. Não vai faltar dinheiro. Não vai faltar dinheiro para o mercado. Eu seguro a barra. A mulher quer isso. Quando eu ensino as pessoas assim, não na igreja pregando, mas em palestra, eu faço uma pergunta, Regina. Eu falo assim, mulheres, se o seu marido amar você, assim como Cristo ama a igreja, a ponto de se entregar por você, de cuidar de você, de te dar segurança, você tem de cuidar de ser submissa a ele? O que 99% das mulheres diz? Não. Se o meu maridão for como Cristo é com a igreja, e ele me amparar, me proteger, eu me sentir segura, porque a mulher quer do marido segurança. Não esqueçam disso, homens. Segurança. Ela quer sentir segura, que não vai faltar o dinheiro, que não vai faltar o amor, que não vai faltar o cuidado com os filhos. Está claro isso? Muito bem. Ponha para mim ali, por favor, aquela estrutura. Isso. Leia antes comigo o texto, não precisa botar o Bíblia que eu vou ler aqui, o texto que a gente está usando, deixa aqui, tá? Ele diz assim, olha, 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aqui está dizendo o seguinte, Coríntios, tá? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Essa é a estrutura de autoridade que Deus estabeleceu. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do marido, e marido, cabeça da esposa. E os dois, cabeça dos filhos. Mas é o marido que é o cabeça, tá? Isso é bíblico, está aqui na Bíblia, estou te mostrando o texto, tá bom? Muito bem, eu vou te contar a experiência de uma senhora. Ela falou para mim assim,
Pastor, estava fazendo uma palestra em Cambé. Falou, pastor, posso falar? Fala, minha irmã. Eu sou Paraíba, sou da Paraíba. E lá o senhor sabe, né, pastor? Lá Paraíba é uma mulher forte, firme. Lá em casa, pastor, meu marido anda no quadradinho comigo. Mas, pastor, há um tempo atrás, eu conheci Jesus. E aí, pastor, as coisas mudaram. Porque eu comecei a ler a Bíblia e vi que meu marido era um banana. Era um ausente. Eu falei, mas a culpada... Eu estou falando o que ela disse para mim, tá? Eu percebi que eu era o culpado. Eu abafava ele. E aí eu chamei meu marido, mostrei os textos bíblicos, ele já conhecia alguns. Eu falei, a partir de hoje, amor, você que cuida da nossa família. Pastor, foi o caos. Primeiro mês cortou a água. Segundo mês cortou a luz. No terceiro mês não tinha dinheiro para o mercado. Mas, pastor, no sexto mês o homem se aprumou. E eu não quero outra vida. Eu quero essa vida. Meu marido é o meu líder, é o cabeça da minha casa. Você está entendendo, gente? Deus faz milagres. Quando você abafa o marido, quando você não acredita na palavra, você não permite que o teu marido exerça aquilo que Deus quer dele. Posso dizer uma coisa para vocês? Os homens são os maiores culpados, porque eles são ausentes, são insensíveis. Mas as mulheres abafam os maridos. Tá? Como filhas, eu estou dizendo isso para vocês. Não abafe seus maridos. Ele pode fazer um monte de besteira, mas daqui a pouco ele se apruma. Você está entendendo isso? Muito bem, vamos lá. Para os homens, para mim existem dois líderes recentes da história humana, que são Hitler e Jesus. Não estou comparando eles, só estou citando, tá? Hitler era um líder, não? Ele movimentou o mundo. Ele levou a Alemanha e outros países que se aliaram a eles a fazer algo que tem que ser um líder para aquilo. Agora eu pergunto para vocês, que tipo de líder foi Hitler? Déspota, autocrático. E as pessoas obedeciam a Hitler por quê? Por medo. Por medo, porque eles podiam ser mortos, presos, levados. Eu estive lá em Auschwitz. Meu Deus, o que aquele cara fez é uma coisa impressionante. Você entra nas câmaras de gás, parece que você está entrando no inferno. Sabe aquele ambiente assim do inferno? Milhares, milhões de pessoas morreram naquelas câmaras de gás. Então, Hitler foi um líder? Foi. Mas as pessoas obedeciam ele por medo. Tem muito homem que os filhos obedecem por medo. Que a mulher não quer criar problema porque ela tem medo das reações. Agora, Jesus é outro líder. Como é que é Jesus? Manso. Lidera ou não lidera? Mas como que as pessoas obedecem a Cristo? Por inspiração. Maridos, entenderam a lição? Inspiração. Você tem que ir à frente, você tem que dizer como é que é assim. Você tem que fazer aquilo e dizer, ó, é dessa forma, e você tem que ser modelo para a sua família. Está claro? Está entendendo por que eu me cobri com o sangue de Jesus? Porque eu estou quebrando paradigmas nessa manhã. Coisa que não deveria, porque é a palavra de Deus. Nós estamos tão viciados, nós estamos tão poluídos em nossas culturas, em nossa mente, em nosso conhecimento, que a gente acha que isso é extraordinário. É palavra de Deus, pô. Muito bem, vamos parar de dar... eu vou dar mais duas lições, tá bom? A submissão da esposa ao marido é sua glória. Veja o 24, diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, a glória da esposa é ser submissa ao seu marido. A submissão não é um senhor autocrático, autoritário, déspota, insensível, mas alguém que ama a ponto de dar a vida pela esposa. E, por fim, o que é submissão? A submissão da esposa ao marido é a sua missão. Versículo 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A missão do homem qual que é, queridos? É sustentar o seu lar, sustentar a família espiritualmente. E a esposa, quando ela está junto com o marido, ela propicia isso ao marido.
que ele realmente leve adiante a missão que Deus colocou na vida dele. Tá bom? Lembre de uma coisa, nós não somos adversários, marido e mulher. Nós jogamos no mesmo time. É questão de papéis. Quando eu mostrei isso, joga a estrutura para mim aqui. Se aqui tivesse os dois juntos, marido e mulher, como é que seria? Me ajude nisso. A mulher quer que a esposa esteja aqui e o marido aqui, não é isso? Esse é o desejo de vocês. Não vão ter, não. É essa a estrutura que Deus tem, tá? Mas se eu tivesse marido e esposa no mesmo quadro, ela seria uma casa acéfala ou bicéfala. Entende o termo? Acéfala não tem cabeça, bicéfala tem duas cabeças. Funciona alguma coisa, duas cabeças? Vamos pegar aqui na igreja. Quem que é o líder dessa igreja? Jesus. Abaixo de Jesus. Você tem que submeter-se à autoridade. Talvez mais um tempo, um dia eu não vou estar aqui. Mas se você não tem autoridade, se você não tem quem que comande, vira bagunça, gente. E assim ao lar, tem que ter alguém que diga, nós vamos por aqui. Claro, a mulher vai ajudar ao marido a entender qual que é o papel dele, o que ele tem que fazer. E agora eu vou te ajudar a entender isso. E sabe por que muitas vezes isso não acontece? Porque um fica esperando que o outro faça. Aí eu serei submissa ao meu marido. Não, se ele me amar como eu quero que ele me ame. Eu vou amar a minha esposa se ela for submissa a mim. E aí, sabe o que é? Deixa que eu chuto. Nenhum faz, nem outro faz. E aí não acontece nada. Então, se você entende a palavra de Deus, se você está entendendo o que você está ouvindo essa manhã, põe você em prática. Você não vai ser inferior, mulher, você não vai ser, você não vai ser descaracterizada, não vai mudar nada na sua vida. Simplesmente vai dizer assim, não, agora o líder é meu marido. E o marido vai dizer assim, não, agora eu tenho que amar minha esposa assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Qual é o papel do marido? Agora vem para vocês, maridos. Tudo bem? Vamos lá? Qual que é o papel do marido? Se para a mulher o dever é a submissão, para o homem é o amor. Qual é o sentimento mais difícil que o homem tem para expressar? Não estou dizendo todos, mas a grande maioria, qualquer, é o amor. O homem é rígido, é duro, ele não expressa. E eu acho engraçado não, acho maravilhoso que a palavra de Deus diz o seguinte, mas Deus prova, está em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova. Deus precisa provar alguma coisa? Juraci, diz aí. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós trastes, pecadores. É incondicional, você entende isso? Então, nós temos que amar incondicionalmente. De repente, a esposa não está tão bem naquele dia, de repente, a esposa tem, sei lá, está com algum problema, alguma dificuldade, você tem que amar. Sei que não é fácil, no dia a dia não é fácil. Mas esse é o mandamento do marido para a esposa, amar a sua esposa. O marido que deseja que a esposa lhe seja submissa como a igreja e é de Cristo, ele deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Agora veja que eu vou te dizer aí, 5 verbos que Paulo usa para dar as tarefas dos maridos. Acompanhe comigo lá. O que diz no versículo 25? Maridos, amai. Depois, no 26, santificar. Está vendo? Para que a santificasse. Depois diz, purificar. Depois diz, no 27, apresentar. E lá no 29 ele diz, cuidar. 5 tarefas do homem. Quais são? Amar. Que mais? Santificar, purificar, apresentar e cuidar. Então veja que para a mulher acha que o que ela tem que fazer é muito difícil. Mas veja aí o homem. Veja o que se exige do homem, que a palavra está dizendo do homem. E vamos ser sinceros, os homens que nós temos hoje em dia, misericórdia. Hein? De uma forma geral, não são vocês, senhores, varões de Deus dessa igreja, mas lá fora, em outros lugares, Jesus é sua marada, é para você levar uns tapas no bumbum. Ô, mulherada, frouxo,
Ô, camarada que está desligado da realidade, o que é isso, gente? Você é homem, você é o líder da sua casa, você tem que assumir a sua casa, cara. Agora, como é que você lidera a sua casa? Não é na pedreira, não é na grosseria, não é na impulsividade, é com amor. Exercer o teu papel em casa com amor, porque você inspire tua esposa e teus filhos. E inspire outras pessoas também. Muito bem, queridos. O marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. 25 a 27 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. E depois diz, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Preste atenção agora, maridão. Põe a próxima. Para o quê? Quem vai apresentar quem no céu? A mulher vai apresentar o homem? Não é o que está escrito. O marido vai apresentar a mulher. Mulher e os filhos. Tá? Como que ele deve apresentá-la? Apresentar. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Os maridos conseguem não criar ruga na mulher. Aliás, essa é uma boa dica para não ter... não ter... Como é que é? Cirurgia de rugas, é tirar rugas. É botox que tira ruga? É outra coisa. Ajuda? Eu que o diga, Júnior? Não? Então, veja. Eu sou responsável pelo estado emocional, espiritual, físico da minha mulher. Os homens não percebem isso, gente. Os homens acham que vamos caminhar e acabou-se. Quando chegar lá no céu, a gente resolve isso. É aqui que você vai resolver. E você está ouvindo essa mensagem, queridos, nessa manhã, porque Deus tem algo na sua vida. Eu não sei aonde que você precisa corrigir a sua vida, mas eu estou dizendo para você que você precisa corrigir, que do jeito que está, os lares estão com problemas. Vamos lá, gente. Quem é o sacerdote do lar? Os homens. Ele deve ser a maior influência na vida espiritual da esposa. Quem é que puxa quem espiritualmente em casa? A mulher. Não está errado, tá bom? Mas o marido tem que puxar, cara. Ele é o sacerdote, ele vai prestar contas, ele vai apresentar. Você está achando que se você for para o céu, você vai chegar lá e vai, na boa? Quem disse esse dia assim, acho que foi o pastor Marcos, né? Vai passar um telão assim, pá, tudo aquilo que você deixou de fazer. Né? Eu não quero passar essa vergonha. Preciso de mudar muita coisa ainda, mas eu sou líder do meu lar. Lá em casa, eu sou líder. A minha esposa é a auxiliadora que eu sempre sonhei. Agora, dentro do possível, eu sei que nós somos difíceis, eu tento amá-la, como Cristo amou a igreja. Se eu precisar me entregar por ela, eu vou me entregar por ela. Se eu precisar morrer por ela, eu vou morrer por ela. Estou falando diante de vocês. Estou assumindo o que eu estou falando para vocês. Versículo 28 e 29. O marido deve cuidar da vida emocional da esposa. Quando o marido fere a mulher, sabe quem que ele fere? A si mesmo. Os dois são uma só carne. Quando eu machuco minha mulher, quando eu entristeço minha esposa, quando eu faço coisa com a minha esposa que desagrada a minha esposa, que eu falo na grosseria, na insensatez, na insensibilidade, tem coisa que você faz para o bem. Mas quando você faz sem discernir que aquilo é bom para a tua esposa, você está sofrendo tanto quanto ela. Você está se machucando tanto quanto ela. Porque os dois são uma só carne. Ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta e cuida do corpo. Se a tua esposa é a mesma carne com você, você tem que cuidar dela. Alimentá-la. Alimentá-la com coisas boas. Como é que os maridos devem cuidar de suas esposas? Primeiro, não abusando delas. E aí ele já liga, abusar não é só no sentido físico, sexual, tá bom? Abusar são nas emoções. Quando ele machuca a esposa, ele se machuca quando fere a esposa. Ele abusa quando não cuida, quando ele é rude.
quando ele é grosseiro, quando ele não dedica tempo a ela, quando ele não dá atenção para ela, quando não dá carinho para ela, quando ele é infiel a ela. Está claro isso? O homem tem que suprir as carências da mulher e entender quais são as deficiências, as dificuldades que ela tem e ajudá-la a vencer isso. Gente, entendam isso. O homem é forte, o homem ele é racional, o homem ele tem solução para tudo, o homem é firme, a mulher é emocional. Por isso que as mulheres têm mais doenças, são suscetíveis a mais doenças emocionais, de câncer, de depressão, porque elas são mais emocionais. O homem é mais firme. Homens, me digam aqui, você seria capaz de dar à luz um filho? Sinceramente? Você seria capaz de 7 dias por mês se sangrar? Seria capaz, homem? Você fala, meu Deus, que coisa horrível. Você seria capaz de amamentar um filho? Quando o bico do peito está estourado e você põe o filho lá para mamar? Você acha que algum homem fazia isso? A primeira vez que eu fosse fazer isso, eu ia dar uma mamadeira para ela, pelo amor de Deus. Então, a mulher faz coisas, ela é forte que o homem jamais faria. Mas ela é frágil. Você consegue entender essa ambiguidade, vamos dizer assim? Mas que Deus fez perfeitamente o corpo do homem e da mulher. Então a mulher é frágil, quem tem que proteger a mulher é o homem. A tua mulher teve um acidente, ela vai resolver lá com o motoqueiro que ela bateu, com o carro. É você que tem que ir lá e falar, amor, deixa que eu resolvo esse negócio. Ah, tem que levantar uma caixa pesada, não deixa ela levantar, você vai lá e levanta por ela. Acorda, homens. A tua mulher é a parte mais frágil. O que mais que nós temos aqui, queridos? O marido não deve se descuidar da esposa. O marido descuida da esposa quando ele se ausenta da presença dela, fica a maior parte do tempo dele no trabalho. Ele descuida da sua esposa quando ele fica assistindo jogo, futebol, sei lá o que quer, na TV, quando ele fica o tempo todo na rede social. Aliás, eu estou sendo proibido, minha esposa, de levar o celular no banheiro, então estou com um problema sério. Era o único lugar, assim, tranquilo, que eu ia falar, não faça isso. Ela está me ajudando, né? Os homens querem continuar vivendo a vida solteira depois de casado. Eles usam lá como um albergue, como um hotel, como um lugar para dormir. Não, meu amado, você tem que estar presente no teu lar o tempo todo. Você não é solteiro, você é casado. Você tem uma família agora e você tem que cuidar. Eu estou falando para os novos e para os antigos também, tá bom, gente? Muito bem. O marido deve zelar pela esposa, alimentar, cuidar dela, cuidar da comida dela, da saúde dela, do corpo dela, agradá-lo com carícia, sendo sensível às necessidades emocionais e sexuais, ser romântico, ser cavalheiro, ser gentil. Vou fazer uma pergunta aqui. Um ato de gentileza é o homem abrir a porta do carro para a esposa. Quantos fazem isso aqui? Olha, Deus está presente, tá? Então, levanta a mão aí. Cara, isso é um ato de gentileza. Você faz, Rodrigo? Pô, cara, você é o cara, hein? Experimente abrir a porta do carro para o teu esposo para você ver. É gentileza, você entende? É um ato gentil. Você, quando sai andar com a tua esposa de mãos dadas, você põe ela para dentro da calçada ou é para fora? São cuidados, você está entendendo? Você deixa um bilhete, você fala que a ama, você liga para ela para dizer simplesmente que você a ama. Você entende os cuidados? Então o homem tem que cuidar da esposa, da parte emocional, que a mulher é muito suscetível às transformações, a essas variações emocionais. Não é isso? A mulher acorda um dia, outro dia está bem. Só lá em casa isso ou em todo lugar assim? Como é que é? A gente também levanta isso, mas a gente tem que estar firme para sustentá-la. Hoje já dei um beijão lindo de manhã, não foi, amor? Falei, olha como você está linda, amor, com esse traje. Ela falou assim, mas meu cabelo, eu digo, está lindo o cabelo, para com isso. Hoje ela me pega em casa. O marido deve cuidar da vida física da mulher.
Ele deve deixar todos os outros relacionamentos. Preste atenção nisso. Ele deve deixar, não que ele vai abandonar, ele vai priorizar o relacionamento com a sua esposa. Não priorize seus pais, talvez por um tempo, doença, alguma coisa, nem os filhos. A prioridade é o teu cônjuge, é a tua esposa. Está claro isso, não? Quando você ficar velho, decrépito, andando assim, quem vai cuidar de você? Sinceramente, não são os filhos que têm que cuidar dos pais ultimamente. É o cônjuge. Sabe umas coisas que foi uma bomba no meu coração? Eu fiz um curso de coaching. Quis aprender um pouco de coaching, depois eu vi que coaching é autoajuda o tempo todo. Mas tem umas coisas que são legais lá, as perguntas que eles ensinam. E aí, nós estávamos numa sala tipo essa, assim, as luzes todas, que cor é assim? É púrpura, sabe? Parece que mexe com a emoção, né? Cor púrpura. Uma música de fundo, e aí nós sentados em umas mesas, assim, e o cara tinha um poder de persuasão, assim, ele vinha falando, e a gente foi se emocionando, sabe? E a minha emoção foi indo, eu falei, meu Deus, está tomando conta. Né? Nunca vi o cara ter um poder de persuadir as pessoas que nem aquele cara. Mas na boa, assim, ele não apelou. Assim, mas ele começou a fazer umas perguntas, Stella. Ele falou assim, desenha um caixão aí. Eu falei, misericórdia. Desenha um caixão e põe 6 abas aí. Eu falei, é? Foi. Falou assim, quem vai segurar teu caixão quando você morrer? Caramba, eu falei, quem? Dorcas, Cliciane, Sulamita, meus netos, meus genros. Botei 6 nomes lá. Ele falou assim, quando você for enterrado, quais são as 3 últimas pessoas que vão sair do cemitério? Não, Dorcas, Sulamita e Cliciane. Pensei eu, né? Sei lá, uma delas está aqui. É isso, amor? Aí ele perguntou assim, aí ele foi massacrando a gente, falou, e a última pessoa? Eu falei, a Dorcas, só pode ser. Né? Deu uma decepção depois de morto, mulher. Aí, ele não se conteve, Jonathan. Ele falou assim, você teve um acidente, olha o cara onde é que ele vai. Você teve um acidente, e aí você ficou paraplégico. Você está no hospital e o médico está conversando com você. Você está lá ouvindo as instruções dele. Ele está dizendo, olha, você não vai poder mais andar, você não vai se locomover sozinho, alguém tem que trocar a tua fralda, alguém tem que te dar banho, alguém tem que dar de comer na boca, porque você não consegue. Aí ele diz assim, alguém fez um barulho na maçaneta, vai entrar no quarto. O médico vai ter que falar para essa pessoa que vai ter que fazer tudo para você. Quem é essa pessoa? Aí eu desabei, né, cara? Falei, quem faria isso por mim? Eu sei que a Sulamita disse que o dia que ficar velho me põe no sol. Eu não sei se ela vai me tirar, mas eu disse que põe no sol. Aí ferveu os neurônios, mas tudo bem. Ela me diz isso, pai, fica tranquilo que te põe no sol toda manhã. Fala, mas vai tirar, filha, senão... Aí, ele falou isso, sabe? Gente, eu comecei a chorar desbragadamente, loucamente. Sabe o que veio à mente? Eu falei, é essa mulher que eu maltrato. É essa mulher que eu não digo que a amo. É essa mulher que eu não sou gentil. É essa mulher que eu sou grosseiro. Que muitas vezes sou estúpido. Muitas vezes sou insensível. Eu falei, meu Deus, muda a minha vida. Numa aula de coaching, Maurício. Deus falou comigo lá. E eu tenho tentado fazer isso, amor. Não sei se você percebeu, mas tenho tentado. Acho que ela não percebeu, né? Senão eu estaria chorando, gente. Bom, você entendeu isso? Sabe quem vai cuidar de você? É o teu cônjuge. Vice-versa. Cuida dele. Porque teus filhos vão embora, vão casar e vão embora. Teus pais provavelmente vão morrer antes que você chegue ao fim da sua vida. Então, aprenda a cultivar o relacionamento enquanto você está bem, que você ainda está lúcido, que você pode se locomover. Tá bom? Você vai conversar com o marido, conversar com a tua mulher, larga o celular, certo, amor? Larga o celular e olha nos olhos dela. E não queira dar a solução. Ela não quer a solução, só quer que você ouça. Ela chega assim,
quero matar aquele pessoa, porque ela é absoluta, a mulher não exagera. Quero matar, quero fazer isso, quero arrebentar. Você fala, amor, então vamos fazer o seguinte, deixa aquilo. Eu não quero deixar, eu amo aquilo. Mas ela só quer que você ouça o que ela tem para dizer. A mulher não quer julgamento, não quer que se dê palpite. E o homem sempre conserta tudo, ele quer resolver tudo. Maridos, cuide de suas esposas. Ame as suas esposas. Se entregue às suas esposas assim como Cristo se entregou à igreja. Porque isso vai refletir nos filhos, preste atenção. E aqui eu quero encerrar, vou dizer alguma coisa mais, mas quero encerrar dizendo para você o seguinte, ó. Quando um filho olha que a mãe é submissa ao seu pai, ele vai ser submisso à mãe e ao pai. Por isso que você tem rebeldia dentro de casa, às vezes, é porque o teu filho está olhando como é que você age. Porque ele vai fazer do jeito que você faz. Se você é pai e é grosseiro com a tua esposa, se você é estúpido, o teu filho vai ser estúpido com quem ele for se relacionar. Então é dentro de casa que eu tenho que ser exemplo, é dentro de casa que eu tenho que mudar. Eu sei que todos nós, a começar por mim, temos que mudar. Mas temos que ter consciência do nosso papel e que Deus está fazendo essa obra. Não somos nós que estamos fazendo, é Deus. Faça a tua parte e deixe que Deus faça a parte dele. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte. Numa época de falência das virtudes, do enfraquecimento da estrutura familiar, da explosão de divórcios, a ideia cristã do casamento deve ser divulgada, deve ser difundida. Agora, para eu difundir, eu tenho que ter autoridade. Você difunde para os teus filhos, para os teus parentes, para os teus vizinhos, para as pessoas que você quer evangelizar. Casamento vale a pena. Casamento é bom. Porque é essa estrutura que Deus quer. Fica tranquilo, se você é sozinho, sozinha, está tudo certo. Fui conversar com o pastor Messias, falei, pastor Messias, você quer casar de novo? João, é melhor ficar assim, não é não? Falei, não arruma sarna para se coçar, pastor. Estou dizendo isso porque uma mulher, para aguentar uma pessoa bem, ela tem que abrir mão de um monte de coisa, concorda? Ele está com 87 anos. Falei, pastor, fica tranquilo. Que as pessoas ficam falando para ele, pastor, você tem que casar, você tem que amar uma mulher. Né? Como é que é o Cláudio Duarte falou um dia assim, diz que ele criou Adão e Adão está lá no Éden, né? Alegre, tranquilo. Adão felizão, tá lá. Alegre. Aí disse que Deus falou, Adão, vem cá, você está muito feliz. Eu preciso arrumar um problema para você. Vai dormir, vai. Adão dormiu e ele arrumou um problema para ele. Não, é brincadeira, mulheres. Brincadeira. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, é uma brincadeira, queridos, mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, um é problema para o outro. Não é assim. O maior problema que nós temos, às vezes, é o nosso cônjuge. E não precisa ser assim, nós precisamos resolver isso, mudar isso. Eu contei para a gente se alegrar um pouquinho, mas vi que vocês não entenderam. É brincadeira. Eu quero terminar. Sabe por que muitas vezes não funcionam os casamentos como está escrito na Bíblia? Sabe por quê? Porque a instrução é simples. Ela não funciona por causa da luta do poder, do egoísmo que se instala dentro do casamento. Luta do poder, não esqueça disso. Quem manda é Deus. Quem é o cabeça é o homem. Não esqueça disso, tá bom? Há uma luta pelo poder e egoísmo, e isso só pode ser quebrado, sabe como? Você se casou com tua esposa e você casou com teu esposo para uma coisa, preste atenção e guarde isso para sempre. Você não entrou no casamento para ser feliz. Você se casou para fazer o outro feliz. Ele muda completamente. A hora que eu fizer o outro feliz, automaticamente ele vai me fazer feliz. Então, exerça isso na sua casa. Faça o outro feliz. Faça para o outro que se gostaria que ele fizesse para você. E tenha a iniciativa, não fique esperando, não é ficar cobrança. Não, ele não vou fazer porque ele não faz. É cobrança, né? Reclamação. Os papéis foram muito bem estabelecidos por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua herança. Você está
trazendo para os seus filhos, dando exemplo aos seus filhos. Não esqueçam disso. A nossa descendência vai ser a continuação do que nós fazemos hoje. Quando eu escuto aquela música, a bênção, eu me emociono. Penso assim, que até 1000 gerações. E eu fiquei pensando, né? A Dorcas, os pais dela foram os primeiros, depois ela, aí ela me levou a Cristo, as nossas filhas foram a Cristo, graças a Deus nossos genros são de Cristo, os nossos netos estão com Cristo. Você entendeu isso? Vai prosseguindo, prosseguindo, prosseguindo. Fique de pé, por favor. Júnior, vamos cantar aquela música no final? Recebi o meu coração. O Pai, que luta, Senhor, que luta para poder pregar essa mensagem. Mas Tu sabes, Senhor Deus, que nós temos tentado pregar a Tua palavra como ela é, nua, simples, que é a verdade absoluta para as nossas vidas, Senhor. Pai, nessa manhã a Tua palavra nos ensinou como que nós devemos nos portar, as mulheres, as esposas, os maridos, para que haja um lar sadio, para que prospere, que não haja divórcio, que não haja separação, mas que seja a verdade bíblica até que a morte nos separe. Então eu te peço, Senhor Deus, corrija as nossas atitudes, nossa maneira de ser, a começar por mim, Senhor. Para que nós sejamos maridos que amem as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Que as nossas esposas sejam submissas à Tua missão, Senhor. Que elas sejam auxiliadoras idôneas, como o Senhor determinou, como o Senhor entendeu que deve ser. E que os lares possam viver, Senhor Deus, essa harmonia, essa sanidade, Senhor Deus, como família. E que os nossos filhos possam, as nossas descendências possam aproveitar, Senhor Deus, a verdade que nós implantamos em nossas famílias. Que nós não saiamos desse lugar e que essa palavra seja roubada, por isso eu rechaço, eu anulo todo o levante do inferno, que vai trazer as pessoas, não foi legal, não é assim, o pastor inventou, o pastor aumentou. Deus, a Tua palavra foi pregada. Com cada um de nós está a responsabilidade de aplicar em nossas vidas. Obrigado por cada pessoa que está, obrigado por aqueles que estão ouvindo, que irão ouvir, que essa palavra possa frutificar e trazer muitos frutos, Pai. Nós Te agradecemos por esse tempo, no nome santo, no nome doce, no nome maravilhoso de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar de novo aquela canção? Pode ser? Aí eu impetro a bênção depois. Recebi um novo coração do Pai. Que isso seja verdade em nossa comunidade. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Bom, querido, vamos orar por eles? Vamos. E outros que fazem aniversário que estão lá na frente, tá bom? Pai, obrigado pelos esses irmãos queridos, por aqueles que não vieram à frente, a Nayara e outras pessoas que fazem aniversário nesse tempo. Eu sei que é bênção do Senhor completarmos mais um ano em nossa vida. Por isso nós nos alegramos como comunidade, que temos tentado viver em amor, sem falsidade, vivendo na verdade. E nós queremos mesmo a Tua bênção sobre essas pessoas, sobre suas famílias, sobre os seus lares e também sobre Teu povo, Senhor Deus, que se reúne nesse lugar e que se reúne em todos os lugares da terra, Senhor. Nós abençoamos a Tua igreja onde ela estiver agora, no nome de Jesus. Amém.